Creio que nenhum de nós aqui tem prazer em claramente se colocar contra a iniciativa de outro colega. Mas mais importante do que a convivência harmoniosa aqui, que deverá continuar, está a consciência de cada um. Senador Ciro Nogueira, que merece meu respeito, como todos os 80 senadores, mas apresentou um projeto que, para mim, é um espanto ter passado na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada. O senador apresentou um projeto, pasmem, proibindo, determinando que o Brasil pare de produzir carros, veículos, movidos a gasolina e a diesel a partir de 2030, daqui a 10 anos. E que em 2040 eles estarão proibidos de circular no país. Senhor presidente, isso é um atentado à democracia, porque raras vezes se viu uma intromissão tão violenta do Estado na atividade privada como essa, uma proibição. Ele é uma coisa assustadora. Primeiro, porque mais uma vez vem com uma mentira embalada milhões de vezes numa frase, mas nem por isso ela passa a ser verdadeira, de que é o CO2 que aquece o planeta e que fundamentalmente os combustíveis fósseis são responsáveis por isso. Isso é uma mentira! O CO2 é o gás da vida, e partindo de uma premissa que não é verdadeira, estabelece que o Brasil está proibido de usar uma riqueza que nenhum país do mundo deixa de usar. Mas o assunto, senhor presidente, é tão grave, e é uma coisa tão maluca, porque ele inclusive acaba com o Pacto Federativo. Porque desde a era Lula, quando se descobriu o pré-sal, que era um cartão para o Brasil passar para a modernidade, agora o governo atual acertadamente está propondo que grande parte dessa riqueza seja distribuída com estados e municípios, que é o novo Pacto Federativo, do qual eu tenho o prazer e a honra de ser o relator. Esse projeto aprovado na CCJ a semana passada acaba com isso. Mas o assunto é tão grave que eu fiz aqui alguns apontamentos para que aqueles que nos assistem pelo Brasil afora façam conosco uma reflexão. Nessas reflexões que faço hoje, senhor presidente, contei com a ajuda inestimável dos professores Dr. Tiago de Samaia, Dr. Ricardo Augusto Felício, que já tive o privilégio de trazê-lo a uma comissão de audiência aqui nessa casa, e o Dr. Carlos Henrique. Em uma canetada, o projeto de lei atinge inúmeros setores econômicos e cadeias produtivas capazes de abalarem profundamente o PIB nacional. É bom lembrar que o Brasil é um país essencialmente rodoviário e depende basicamente de diesel e gasolina para pôr em marcha o seu predominante modal rodoviário. Quanto à produção e comercialização de gasolina, diesel e outros derivados da Petrobras, bem como os postos de abastecimento, distribuidores, armadores, importadores em todo o território nacional teriam um grave e grande impacto em seu faturamento, que geraria demissões em massa ou até falência de empresas e associados. A Petrobras seria abalada e com ela todas as economias estaduais que dependem de suas atividades. Segundo o texto, só poderão após 2040 circular veículos exclusivamente movidos por biocombustíveis. E aí, senhor presidente, Confúcio, o senador que é de Rondônia, aí eu quero ver qual é a mata que eles vão desmatar para fazer o biocombustível. Porque, assim, rapidamente, calcula, se você tirar o petróleo, gasolina e diesel agora, você vai ter que substituir, aí assina com biodiesel. Quanto vai ter que abrir de mata para fazer o biocombustível substituir o petróleo e gás? Isso não pensaram? Então, até do ponto de vista ecológico, daqueles que pregam que não se pode alterar a vegetação nativa, esse projeto é um atentado. A troca da frota por veículos elétricos esbarraria, aí vamos lá no elétrico, de imediato em problemas de falta de infraestrutura para abastecimento de energia. E o que fazer com essas baterias depois?
Não há um estudo que mostre o tempo médio gasto para o abastecimento e a quantidade de postos necessários. Tudo isso ainda geraria mais demanda de energia em um país com seríssimos problemas de produção e distribuição. O nosso sistema elétrico trabalha em regime de escassez e não de abundância. No projeto em questão, não há nada sobre custos. Não há nada sobre custo. Ninguém calcula quanto vai custar isso. Ora, os investimentos que seriam necessários para pôr em prática o disparate, não só no aspecto das obras emergenciais para a geração de mais energia, bem como na mudança de todos os parques industriais, senhor presidente, alcançariam cifras bilionárias. Como o dinheiro não dá em árvore, o lado fantasioso prevalece. Não há dinheiro suficiente para bancar o fetiche da demonização do petróleo. Quanto à expansão do projeto para transportes em geral, incluindo caminhões e ônibus, teríamos simplesmente a ruína total do Brasil, porque não poderíamos escoar a produção de grãos. Para citar apenas um exemplo, só por esse fato, o PIB nacional teria um impacto avassalador. Teremos também a possibilidade do álcool, em substituição, o projeto prevê isso, em substituição à gasolina e o diesel. E aí, senhor presidente, uma ironia fina. Eu que venho defendendo a necessidade da Amazônia usar seus recursos naturais para sair do ranking de região mais pobre do Brasil, que é o norte, não é mais o nordeste, colocação que nós do norte não gostamos, esse é um ranking que nós não gostamos de figurar como número 1. Aí aquilo que eu dizia, será que nós vamos ter que transformar quantos territórios preservados em canaviais? E o uso de muita química para a correção do solo e agrotóxicos para manter a produção. No país que mais preserva a sua natureza, o alarmismo climático importado, a hegemonia de pensamento único cresce e torna-se cada vez mais agressivo. Ressalto a vassalagem e imitação infantil da pregação ambientalista de alguns países europeus que jamais seguiram na prática as suas próprias cartilhas. Tem-se a impressão que o projeto de lei imita os devaneios de países como a Alemanha e França. Importa uma ideia totalmente fora de lugar. São vassalos de exotismos de países que já resolveram seus problemas básicos. Banir carros em lugares em que o transporte de massa funciona é uma coisa. No Brasil, sequer há água potável e rede de esgoto para a maioria da população. Os possíveis impactos são assustadores e, paradoxalmente, antiecológicos. É preciso dizer, de forma clara e inequívoca, senhor presidente, que o projeto em questão é antidemocrático e totalitário, na medida em que proíbe uma lei proibindo o uso de um bem particular, sendo uma ação notória do Estado em aviltar mais uma vez o bem do cidadão que pagou impostos para usar esse bem, incluindo as licenças. Nada justifica que sejamos limitados em produzir nenhum clichê ou mito produzido nos escritórios políticos e burocráticos de organismos internacionais poderá ditar o nosso desenvolvimento. Menos vassalagem e mais dignidade.